Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Toim, professor Alex, e o nosso jurídico, e o nosso querido ex-vereador Nilcinho. Sejam todos bem-vindos. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus e em nome do povo itapuense, declaro aberta a presente sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior, sendo que os que concordarem permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata aprovada. Convido a senhora secretária para fazer a leitura das breves comunicações e expedientes do dia. Nada consta. Convido a senhora secretária para a chamada dos nobres vereadores inscritos no livro ata para falar sobre as matérias de expediente no prazo de 5 minutos, sem a parte. Boa noite a todos. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Robson. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhores presentes, senhores em suas residências, que nos ouvem, nos assistem. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta do projeto do Censo do Autismo, porque, como na qualidade de autor, as comissões se reuniram e tudo, mas eu não tive acesso, na hora, houve um desencontro por causa do meu telefone, eu não consegui ter acesso. Eu até conversei com a presidente, a relatora da Constituição e Justiça, sobre esse respeito, tá? Senhoras e senhores, o meu horário mesmo vai ser mais uns 10 minutos, e é para uma matéria muito, muito relevante, então eu vou deixar essa questão da Energisa para os 10 minutos já. Baseado na transparência pública, que é pregada pela lei específica, inclusive pelas câmaras, a Câmara do Deputado, Senado Federal, inclusive audiências online, etc. A nossa lei orgânica e o nosso regimento interno, ele se encontra muito distante da realidade nossa aqui. Por exemplo, existe lá uma proibição de gravar a sessão, Só que isso está perdido no tempo e no espaço, porque hoje o Congresso Nacional faz isso há muito tempo. Nós transmitimos online a nossa sessão. Então, esse dispositivo ele está muito defasado, e é por isso, senhor presidente, em respeito ao regime jurídico e a lei orgânica, que eu peço licença para a senhora para transmitir nos 10 minutos a minha fala em razão do nosso sistema de som ser muito, muito, muito ruim na questão da energia. Se não fosse isso, eu não faria isso. Mas em razão do nosso sistema, praticamente a gente não ser compreendido por quem está fora deste plenário. Senhoras e senhores, antes de esgotar os 5 minutos, eu gostaria de falar sobre as obras do asfaltamento, da pavimentação asfáltica até a ponte. Nós temos recebido as pessoas desesperadas, vai ficar ruim, etc. A gente tem que ter calma um pouco, porque o pessoal está fazendo limpeza e etc. A gente está acompanhando de perto essa questão. Eu não sou engenheiro, mas a gente precisa ver isso. É claro que a gente tem que ter preocupação, e os agricultores têm que ter essa preocupação, porque naquele lugar é um lugar muito, muito problemático. Ali transita
diuturnamente caminhões que carregam 70 toneladas. Então, cada caminhão é 70 toneladas. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre este serviço a ser prestado, porque senão nós vamos ter asfalto durante 3 meses, quando chegar novembro, iniciando a chuva, bye asfalto, igual é naquela rua lá que tem brita com tenais e não asfalto. Já terminou o tempo, senhor presidente? Como é que está? Falta 1 minuto, certo? Então, a gente vai acompanhar isso de perto, inclusive nós já filmamos, fotografamos, todo dia a gente filma um pouco. E eu já pedi o plano de trabalho para a prefeitura, eu não sei por que razão eles não mandam o plano de trabalho. Porque, veja bem, esse projeto é um projeto da administração passada. E por que não querem que a gente veja o plano de trabalho? O plano de trabalho é que a gente vai perceber quais são os serviços a serem implementados. Qual é a razão para a gente não ter conhecimento disso? Foi pactuado a fazer um determinado serviço. Só os vereadores não podem ter acesso. O engenheiro que é responsável pela obra, que é o secretário de administração, praticamente, por quê? Qual é a razão que esconde o plano de trabalho desta obra? Nós precisamos fiscalizar, nós queremos saber a dimensão, a dimensão do asfalto, a quantidade de brita, etc. Tá bom, presidente? Senhor presidente, o tempo? 30 segundos. Então, eu não vejo razão para a administração ficar escondendo esses planos de trabalho. Como é que nós está impedindo, obstaculizando o nosso trabalho? Nós precisamos saber qual é a espessura do asfalto, qual a espessura, certo? Tudo isso, mas não pode mandar. Por quê? Será que tem maracutaia nesse projeto? Eu não estou dizendo que tem, porque esconde é o que fica parecendo que tem. Então mostra, torna isso transparente. Ou eu vou ter que entrar na justiça para fazer isso? E eu vou fazer isso, tá? Obrigado, senhor presidente. Convidamos nesse momento a excelentíssima vereadora Minéia Vila. Mais uma vez, aqui nesta casa, cumprimentar a todos com uma boa noite e falar sobre as matérias constantes na ordem do dia. Nós temos um projeto que vai ser lido hoje, que ele fala sobre alteração da lei orgânica no município. E esse projeto, ontem nós já discutimos a respeito dele nas reuniões das comissões. Obrigada. Alguns pontos que nós, inclusive quando nós estávamos discutindo a respeito do projeto de diárias, nós já falamos sobre algumas necessidades que poderia ser inserido no projeto de diárias. Porém, não foi possível porque teria deslocamento. E pelo pouco que nós estudamos ontem, porque tínhamos outras situações, nós entendemos que o projeto de deslocamento que vai ser lido precisa de muita adequação. Não é pouco, não, é muito. Por quê? O que ocorre? Nós precisamos contemplar as categorias que precisam se deslocar diariamente. As categorias que se deslocam corriqueiramente, com jornada de mais de 10 horas por dia. Conversamos ontem em reunião com os conselheiros tutelares, que também estão desamparados e se deslocam também. Então, nós precisamos adequar este projeto. E nós já discutimos ontem sobre emendas para esse projeto. Na reunião de ontem, nós estivemos aqui até tarde da noite discutindo esses projetos. E também falar aqui que nós discutimos também sobre o projeto de aglutinação ontem, que o vereador Robson foi convidado, ele explicou que o celular dele deu problema, ele não conseguiu comunicar que não poderia estar. Mas as comissões discutiram, reuniram e fizeram o seu parecer com relação a este projeto. O parecer está pronto, assinado ali, à disposição. Então, eu quero aqui deixar bem claro que esta Casa Legislativa, ela está bem atenta a esses projetos
que falam sobre mudança nos direitos do servidor público. Fica aqui as minhas palavras, e acredito que dos demais vereadores, que nós discutimos isso ontem, em massa, sobre este assunto. Muito obrigada. Convido a senhora secretária para a chamada nominal dos excelentíssimos vereadores líderes de partidos para fazer uso da palavra no prazo de 10 minutos, sem a parte. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Robson, líder do Podemos. Senhoras e senhores, eu me reporto, nesse exato momento, a uma questão muito emblemática que a população está passando em Taboão do Oeste. Eu me refiro à questão dos abusos cometidos pela concessionária de energia elétrica, a Energisa. Tenho recebido denúncias, e é claro, e a matéria a ser discutida é de competência do Congresso Nacional. Mas, na qualidade de vereador, eu tenho recebido denúncias de exageros absurdos. Principalmente, senhores advogados aqui presentes, sobre cortes de energias realizados durante as 22 horas, nas madrugadas e etc. Isto é um absurdo, um absurdo. O absurdo porque a lei não permite que isso se faça. O Código de Defesa do Consumidor está aí. Existe uma legislação específica, a Lei número 14.015, de 15 de junho de 2020, assinada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, sobre essa questão. As pessoas têm nos indagado a respeito de qual é o momento do corte de energia elétrica. Senhoras e senhores, principalmente vocês aí em vossas residências. Vencida a conta de energia, não existe aquele parâmetro que pode chegar até a segunda conta de energia para o corte. Não. Venceu a conta de energia hoje. A concessionária tem a obrigação de notificar o usuário inadimplente do prazo de 15 dias para a realização do corte. Como a concessionária não faz isso individualmente para todos os moradores de Rondônia e do Brasil, as concessionárias, o que é que elas fazem? Elas notificam através da fatura próxima. Então, após a notificação da fatura próxima, nós temos 15 dias para pagar essa conta de energia. Vencido isso, antes mesmo da segunda parcela, da segunda fatura inadimplida, pode ser realizado o corte. Isso é a lei. Aí acontece de pessoas estarem com 3 meses, 4 meses de conta. Muitas vezes o sistema falha. Eu mesmo, a semana passada, eu recebi uma conta de dezembro, que eu nem sabia. Tinha uma conta de dezembro, eu nem sei, eu acho que eu até paguei. Mas que eu estava devendo, por via da dúvida, eu paguei. Vencido 3 meses, a concessionária não pode fazer o corte em razão dos 3 meses, só do último mês. Os outros 2 meses, ela tem que executar o usuário, ok? Então, a respeito do corte de energia, está tranquilo. Entretanto, o corte de energia elétrica, segundo a Lei 14.015 de 2020, só pode ocorrer durante o horário comercial. O horário comercial é de 8 às 18 horas. E aí a Energisa diz que chegou lá, o morador não estava e ela cortou. Pô, mas aí você vai cortar à noite sem morador? Não, espera. Se o judiciário, o poder
judiciário, tão contradito nesse exato momento da República, ele ainda é obrigado a cumprir determinadas exigências em relação, por exemplo, ao mandado de prisão. O oficial, a polícia só pode prender, o oficial de justiça só pode prender essa pessoa até às 18 horas, exceto se for um flagrante. Acontecendo uma coisa muito séria lá dentro, aí sim. Mas até às 18 horas, o que é que ocorre? A polícia tem ficado lá de fora e esperar o dia amanhecer para poder fazer a prisão. No entanto, os funcionários da Energisa se dão o luxo de cortar a energia elétrica de uma residência sem saber quem está lá dentro. Não sabe se tem um doente, um enfermo, uma criança, etc. A revelia do que diz a lei, que diz que comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude do inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Necessariamente significa dizer obrigatoriamente no horário comercial. E a conta de energia tem que dizer, a partir do dia 20, o corte pode ser realizado. Então, senhoras e senhores, a gente, na qualidade de advogado, tem que tomar providência nesse sentido. Eu vou fazer um ofício para a ANEEL, certo? Denunciando esse problema, esse abuso, que não é um abuso de poder, porque a Energisa não tem poder, é um abuso, e nos colocar à disposição. Ainda vou mais longe, senhora presidente. Faturas de recuperação de consumo, sem qualquer perícia judicial, praticamente toda a comunidade sendo multada e chegando às contas de recuperação de consumo de 10 mil, 15, 20, 40, 50 mil reais, 2 mil, 3 mil reais, e a comunidade fica desesperada. Vocês aí de casa, senhoras e senhores, chegando a fatura de recuperação de consumo, não vá negociar. Procure um advogado de sua confiança, que vai suspender essa recuperação de consumo até que fique esclarecido se houve um chamado gato ou não. Se tiver com o nome no Serasa, a gente pode conseguir uma indenização por dano moral. A perícia unilateral por parte da Energisa não tem valor nenhum. O STJ, o STF, os tribunais, o Tribunal de Rondônia, as varas cíveis desse Estado e de todo o Brasil têm decidido claramente esse aspecto. A gente tem que pegar e denunciar, senhora presidente, os vereadores. Vamos fazer um ofício conjunto dos 9 vereadores para a ANEEL, comunicando esse fato. Não o fato do corte, mas o fato do corte está sendo feito após as 18 horas. E após, dia de sábado, domingo, quando a lei diz que não pode, nem na sexta-feira não pode cortar energia, no sábado não pode cortar energia, no domingo não pode cortar energia. Se o feriado, na segunda-feira, se for um feriado na segunda, também não pode na segunda. O dia só no dia anterior ao feriado. Isso é um abuso. É por isso que de vez em quando a gente vê nego derrubando funcionário da Energisa, a troco de cacete, a troco de porrada, de estilingue, tudo. E as pessoas, não é que eu estou incitando a fazer isso, não. As pessoas ficam revoltadas, porque eles estão fazendo de madrugada. Você falou, foi cortada a minha energia meia-noite. Ninguém sabe se tem um idoso que precisava de um equipamento de respiratório, uma criança que precisava num calor escaldante de Rondônia. Isso é uma falta de respeito com a comunidade. E aí vocês que estão assistindo, aqueles que estão com fatura de recuperação de consumo, não negocie, procure um advogado, certo? Se não for eu, procure o doutor ali, qualquer um advogado, o da sua preferência, e exerça os seus direitos. Eu tenho trabalhado diuturnamente nessa Câmara, apenas buscando o exercício do direito, o exercício da cidadania. Nós não podemos baixar a cabeça.
Da mesma forma com que reclamo da questão do matadouro. O agente não pode comer carne de animal abatido sem vigilância sanitária. Então, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, é a primeira live que eu faço na minha vida. Não sei como é que vai ficar. Nem sei se isso grava, mas vocês estão recebendo o meu recado, tá? Da proteção do direito do consumidor, da proteção do direito do cidadão. Muito obrigado, boa noite. Estarei à disposição nas redes sociais, no meu escritório, etc. Muito obrigado, boa noite. Passamos agora à leitura da ordem do dia. Atendendo à solicitação do vereador Robson, que é coautor do projeto 22, estamos retirando agora de pauta a votação do projeto. Votação do projeto de lei número 029. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2025 por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.664.154,87, em favor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, SEMESC, e da outras providências. Leitura do projeto de lei complementar número 034 de 2025. Inclui dispositivos à seção 5 ao capítulo 15 da Lei Complementar número 127/2015, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Itapuã do Oeste e da outras providências. Votação do projeto de lei número 38. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2025 por superávit financeiro no valor de R$ 264.293,91, em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, e da outras providências. Convido a senhora secretária para fazer a leitura na íntegra dos projetos constantes da ordem do dia. Leitura do projeto de lei que inclui dispositivos à seção 5ª ao capítulo 15º da Lei Complementar número 127/2015, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Itapuã do Oeste e da outras providências. O prefeito do município de Itapuã do Oeste, estado de Rondônia, faz saber que a Câmara Municipal de Itapuã do Oeste aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica acrescida o inciso 2º ao artigo 121-A, a seção 5ª dos auxílios ao capítulo 15º da Lei Complementar número 127/2015, a seguinte redação: capítulo 15º, seção 5ª dos auxílios. Artigo 121-A. Constitui auxílios dos servidores. Segundo, auxílio deslocamento. Subseção 1ª do auxílio alimentação. Subseção 2ª do auxílio deslocamento. Artigo 121-D. O auxílio deslocamento será pago ao servidor público ocupante do cargo de motorista do quadro efetivo, temporário e cedido, que esteja a serviço do município de Itapuã do Oeste, Rondônia. Parágrafo 2º. Farão jus ao recebimento do auxílio deslocamento o servidor descrito no caput deste artigo, que se deslocar diariamente ou eventualmente a serviço deste município para outro município com distância inferior a 300 quilômetros. Parágrafo 2º. O auxílio definido no caput deste artigo
tem caráter indenizatório, observadas as seguintes condições. Primeiro, não tem natureza salarial. Segundo, não será incorporado para quaisquer efeito ou vencimento, remuneração, provento ou pensão. Terceiro, não configurará rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público. Quarto, não incidirá para a base de cálculo de férias, 13º, licença-prêmio, pensão e demais vencimentos ou afastamentos remunerados. Quinto, o valor do auxílio definido no caput deste artigo será fixado por ato do Poder Executivo, podendo ser reajustado conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste, 7 de maio de 2025. Edisnei Castro Martins, chefe do Poder Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2025 por superávit financeiro no valor de R$ 264.293,91 em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, e da outras providências. O prefeito do município de Itapuã do Oeste faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional por superávit financeiro no valor de R$ 264.293,91, alocado nos projetos e atividades, conforme anexo 1º do presente projeto. Artigo 2º. Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de superávit financeiro no valor de R$ 264.293,91, previsto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43, conforme anexo 1º do presente projeto. Artigo 3º. Os créditos que trata a presente lei serão abertos por decreto do Executivo, advirão de superávit financeiro, previsto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43, conforme artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Itapuã do Oeste, 20 de maio de 2025. Edisnei Castro Martins, chefe do Poder Executivo Municipal. Presidente, o vereador Fábio, líder do Avante, solicita o projeto que foi retirado na sessão passada, que coloque em votação hoje o 038, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional de superávit financeiro no valor de 264 mil. Presidente, como líder do PSD, eu também solicito a votação do projeto 038. Líder do PL, solicito o projeto 38. Obrigado, senhores. Passamos agora para a votação, a discussão. O projeto número 029 dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2025 por excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.664.154,87 em favor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, SEMES, e da outras providências. Peço à secretária para a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões permanentes. Projeto de lei número 29/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamentos e Finanças, Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde. Parecer técnico conjunto. Projeto de lei número 029/2025. Abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Objetivo: execução do Programa Estadual de Transportes Escolar Compartilhado, ir e vir. Relatório. O projeto de lei número 029/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem
tem por objeto a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.664.154,87, fundamentado em excesso de arrecadação vinculado ao repasse do governo do Estado de Rondônia para execução do Programa Estadual Ir e Vir, conforme o termo de adesão número 01/2024, PGE-SEDUC. Em resposta ao ofício número 035/2025 desta Casa Legislativa, que solicitou informações complementares para análise do projeto, a Prefeitura encaminhou o ofício 206/2025, contendo esclarecimentos sobre o referido termo, o valor suplementar e a origem do crédito. Da análise técnica. Após análise minuciosa da documentação recebida e dos dispositivos legais pertinentes, a Lei Estadual 4.426/2018 e Decreto 24490/2019, conclui-se que, primeiro, o projeto está legalmente fundamentado, em especial quanto ao excesso de arrecadação, oriundo da adesão ao Programa Estadual, conforme demonstrado no Memorando 303/semestre/2025. Segundo, o termo de adesão e a autorização para a continuidade do exercício de 2025 foram apresentados junto à justificativa enviada. Terceiro, as informações agora apresentadas esclarecem os aspectos essenciais do uso dos recursos, sanando as dúvidas inicialmente levantadas. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão técnica entende que o projeto de lei número 029/2025 atende aos critérios legais e orçamentários previstos na legislação vigente e está devidamente justificado em seus aspectos técnicos e operacionais. Deliberação. Considerando o envio da justificativa técnica por parte do Executivo Municipal, bem como a apresentação do termo de adesão ao Programa Estadual Ir e Vir e demais esclarecimentos solicitados, as comissões reunidas deliberaram pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 029/2025, uma vez que não restaram dúvidas e todas foram sanadas quanto à origem, finalidade e aplicação dos recursos previstos. Sala das Comissões, 21 de maio de 2025. Vereador Jairo Gomes, presidente da CCJR, Minéia Vila, relatora da CCJR, presidente da COF, Fábio Júnior da Silva Ferreira, membro da CCJR, Ângela Maria Cabral de Paula, relatora da COF, Luciene Silva Carvalho, membro da COF. Ângela Maria Cabral de Paula, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, Fábio Júnior da Silva Ferreira, relator, e Ailton José da Silva, membro. Em discussão, projeto número 29. Mais uma vez, boa noite a todos. Está bem claro o parecer. Esse projeto ele já tem alguns dias na casa e as comissões elas estavam aguardando documentos da prefeitura para que elas fizessem o seu parecer. Então, só esclarecendo que algumas pessoas até perguntaram por que ainda não tinha votado o projeto do Ir e Vir, porque nós sabemos que faz-se necessário esse recurso para ser trabalhado o transporte escolar. Porém, para que as comissões possam deliberar sobre esse parecer, ela precisa de tirar todas as suas dúvidas. E nós até trabalhamos, até tarde, muitas das vezes aqui, para que os projetos sejam lidos numa semana e já votados na outra, considerando que nós temos um prazo regimental que nos ampara a ter mais prazo para isso. Mas os vereadores desta casa têm se desdobrado para reduzir esse prazo, sabendo da necessidade do nosso município. Só em questão de esclarecimento mesmo, esse projeto ainda está na casa, porque estava aguardando documentos comprobatórios para emissão de parecer. Muito obrigada. Em votação. Excelentíssimo vereador Ailton José da Silva. Voto sim, presidente. Microfone, acho que... Excelentíssima vereadora Ângela Maria Cabral de Paula. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior da Silva Ferreira. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Jairo Gomes. Voto sim, presidente.
Excelentíssima vereadora Kênia Silva Carvalho. Excelentíssima vereadora Minéia da Silva Pereira Vila. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Robson José Melo de Oliveira. Sim, presidente. Excelentíssimo vereador Sérgio Tevardowski Filho. Voto sim, presidente. Com 8 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção, nenhum ausente. Projeto aprovado. O projeto de lei número 038, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2025 por superávit financeiro, no valor de R$ 264.293,91 em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, e da outras providências, foi solicitada a votação. A comissão tem parecer? Tem, presidente. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do referido parecer. Leitura do parecer conjunto das comissões permanentes. Projeto de lei número 038/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer técnico conjunto da CCJ e da COF. Projeto de lei número 038. Abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro. O objeto, pagamento de saldo remanescente do convênio 085/2023, PGE-DR-RO, referente à aquisição de blocos sextavados. Primeiro, relatório. O projeto de lei número 038/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objeto a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 264.293,91, com base em superávit financeiro apurado no exercício anterior. O valor será destinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, para quitação de saldo referente ao fornecimento de materiais utilizados na pavimentação com blocos sextavados, conforme previsto no convênio número 085/2023/PGE/DR-RO. Segundo, da análise técnica. Após a análise da documentação apresentada, incluindo o memorando número 062/CEMOSP/2025, o termo de convênio, a planilha fiscal de execução e o relatório técnico do engenheiro responsável, constatou-se a regularidade da solicitação. O crédito adicional especial fundamenta-se no artigo 43, parágrafo 1º, do inciso 1º da Lei Federal 4.320/64, e destina-se a suprir despesas com material de consumo no elemento número 4.4.903000. Os documentos comprobatórios evidenciam as necessidades da medida para a conclusão do projeto pactuado no convênio estadual. Conclusão. Diante da documentação apresentada e da conformidade legal da proposta, as comissões técnicas entendem que o projeto de lei número 038/2025 atende aos requisitos legais, orçamentários e administrativos, justificando-se plenamente a sua aprovação. Deliberação. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento e Finanças deliberam de forma conjunta pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 038/2025, por estar em conformidade com as normas legais vigentes e atender ao interesse público. Sala das Comissões, 21 de maio de 2025. Jairo Gomes, presidente da CCJR. Minéia Vila, relatora da CCJR, presidente da COF. Fábio Júnior da Silva Ferreira, membro da CCJR. Ângela Maria Cabral de Paula, relatora da COF. Luciene Silva Carvalho, membro da COF. Em discussão. Esse projeto também é um projeto que chegou a esta casa, já tem dias também, porém ele veio com outro número,
e com outro valor, porque ele tinha outras coisas mais juntas. Porém, foi retirado o projeto 31 e foi mandado o projeto 38, contendo apenas o interesse do projeto 038, que é essa questão dos blocos sextavados. Então, foi um outro projeto também que ficou mais dias nesta casa, mas que ele veio agora com todos os pedidos respondidos das comissões. Então, por esse motivo que nós hoje falamos com os vereadores para estar pedindo, porque foi um projeto que já estava em trâmite dentro desta casa. É esse o motivo pelo qual ele está sendo votado apenas hoje, e não nos dias anteriores. Obrigada. Em votação. Excelentíssimo vereador Ailton José da Silva. Excelentíssima vereadora Ângela Maria Cabral de Paula. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior da Silva Ferreira. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Jairo Gomes. Sim. Excelentíssimo vereadora Kênia Silva Carvalho. Excelentíssima vereadora Minéia da Silva Pereira Vila. Voto sim, presidente. Excelentíssimo vereador Robson José Melo de Oliveira. Sim, presidente. Excelentíssimo vereador Sérgio Tervadovski Filho. Voto sim, presidente. Com 8 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção, nenhuma ausência, o projeto é aprovado. Passamos agora à comunicação parlamentar. Convido a senhora secretária para fazer chamada dos senhores vereadores previamente inscritos no livro ata, para fazer uso da palavra no prazo de 10 minutos, não sendo concedida a parte. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Robson. Eu vou dispensar. Amém. Amém. Seja rápido. Convido nesse momento a excelentíssima vereadora Minéia. Eu vou ser rápida, prometo a vocês. Eu quero aqui, primeiro, parabenizar aqui o servidor Toinho, que sempre está participando das sessões, isso é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, que Deus abençoe e que você continue assim, participando das sessões, que isso é muito importante. Agora, eu não posso deixar de falar as várias reclamações que eu tenho recebido. O que está ocorrendo? Esta casa votou um projeto de leis sobre as diárias dos servidores públicos. Foi unânime, todos votaram sim. E eu gostaria aqui de pedir, inclusive o procurador da prefeitura está aqui na casa nesta noite, que respeitem a lei, que não façam puxadinhos na lei. Porque esta casa votou, discutiu muitos dias, e o que está acontecendo? Que todo servidor ouça, e se estiver acontecendo com você, procure advogado. Vou falar igual o vereador aqui, procure advogado. Por quê? O projeto diz que é obrigatório você apresentar nota fiscal dentro ou fora do Estado. Como é que nós votamos aqui? Fora do Estado. Pois é. Mas o que está acontecendo? Existe uma pessoa, uma servidora, que está requerendo, pressionando o servidor para providenciar nota fiscal de hotel. Isso é inadmissível. É inaceitável. Dentro do Estado, não precisa apresentar nota fiscal. Não precisa apresentar comprovante que você comeu. Não precisa, está na lei. Se está na lei, está valendo 100%. Não façam puxadinho a lei. Esta casa votou e essa casa quer ser respeitada.
Se você quer mudar alguma coisa, faça campanha, ganhe para ser vereador e venha aqui e venha criar lei. Não fica inventando o que não existe, não. O servidor que está sendo... e detalhe, e se o servidor fala que não consegue, que não... Porque nós servidores da educação, pagamos o Sintero. E eu posso ficar no Sintero, eu já pago o Sintero. Além de pagar o Sintero, eu vou ter que pagar o hotel, descontar 2 vezes. Pelo amor de Deus. Isso não é nem... Isso é imoral. Querer obrigar o servidor a... Se você não der a nota fiscal do hotel, você não vai ter direito à pernoite. Denuncie essa pessoa. Assédio moral é a primeira coisa. Não existe. Respeita essa casa de lei. O servidor tem direito à diária para ir fazer o seu curso, sua capacitação. Vai ficar lá em Porto Velho, Ariquemes, até Vilhena, estado de Rondônia, gente. Respeita. Até Guajará. Respeita. Respeita o servidor, respeita essa casa que votou um projeto de lei de diária, dizendo que não precisa apresentar nota fiscal dentro do estado de Rondônia. Ponto final. Não importa se A ou B está mandando você providenciar, não providencie, você não é obrigado. Está na lei. Se você quiser ir, quiser dormir na casa, no banco da praça, é um direito seu. É um direito seu. Então, é inaceitável a pessoa usar de abuso de poder, porque para mim isso é abuso de poder, e querer obrigar o servidor a providenciar nota fiscal. Permito. Não é para briga, né? Hoje está tudo estranho. O Ailton está dizendo que está tudo estranho. Mas não é que está tudo estranho. Eu sempre defendi aqui a questão da legalidade. Se a lei diz que não precisa apresentar nota fiscal, essa exigência é um absurdo. Veja bem, lá nós fomos para Brasília, o que é que aconteceu? Vocês almoçavam no churrasquinho, não é verdade? E eu, por livre e espontânea vontade, eu ia para a churrascaria, pagava R$150. Mas eu fiz isso porque o município dava diária, me dava condições para que eu almoçasse e jantasse em qualquer lugar. Eu poderia comer na esquina, lá no lanche do gaúcho. Não tem problema nenhum, certo? Agora, isso aí, vou te falar. Entrar na casa do auxílio de deslocamento, eu fiquei tão feliz. Eu falei, presidente, já vamos correr, vamos ver se consegue votar. Eu fiquei tão feliz. Quando eu fui ler, eu arriei. Eu falei, não, presidente, esquece. Já retiro o que eu falei. Vamos colocar a emenda. Vamos fazer alguma coisa. Porque nós estávamos prevendo algo e veio outro. Porque a gente ia colocar onde? No lei de diárias. Não foi? Foi todo mundo discutindo isso nas reuniões. A presidente participa de todas as reuniões de comissão. Foi discutido isso em massa. E quando o projeto veio, foi um balde de água fria. Só que a emenda já está escrita. Nós já fizemos isso ontem. Ontem nós já ficamos aqui, não sei até que horas. Nós já fizemos uma emenda substitutiva. Nós já fizemos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 previsão com justificativa. Então, que fique bem claro, esta Casa de Leis está estudando, está unida, estudando ponto a ponto do que vem para esta casa. Então, fica aqui o recadinho para você que está aí meio perdido das ideias, achando que a gente não está prestando atenção. Nós estamos, tá bom? Fica aqui o meu aviso. Servidor que está sendo pressionado a providenciar nota fiscal dentro do Estado, não providencie. Não providencie. E se te pressionarem, vem aqui nessa casa, passa um recadinho para nós, um zap. Pode passar, que a gente vai lá com o maior prazer. Muito obrigada. Já. Essa casa hoje está tudo muito estranho. Convido a todos os presentes para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 29 de maio de 2025, às 19 horas. Invocando a proteção de Deus,
Em nome do povo itapuense, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.